E o Neymar, hein? Dessa eu não sabia. Tem internautas comentando, cara, que o Neymar não foi convocado pelo Ancelotti. Não é por causa de lesão nem nada, não. É porque ele tem um leilão no mesmo dia do jogo da seleção, mano. Será possível, cara? Pega a visão nesse vídeo. Eu quero que vocês dêem a opinião de vocês sobre a seleção. Se o Neymar já tinha que estar na seleção ou que realmente ainda não é o momento. E se realmente, cara, isso é verdade. Porque é loucura, mano. E o futebol mudou. O Brasil parou de assustar, parou de encantar. Desde 2002, o país que mais venceu Copas não sabe mais o que é levantar uma taça do Mundial. Desde 2019, nem Copa América. E em 2024, veio o fundo do poço. 4-1 para a Argentina. Com vaia, com vergonha, com a camisa mais pesada do mundo, perdendo peso. Um verdadeiro vexame. Um ciclo com 3 técnicos diferentes. Foi ali que tudo precisou parar. E foi ali que o Brasil fez o que nunca havia feito. Chamou o italiano para arrumar a casa. Carlo Ancelotti chegou. E com ele, começa a nova era da seleção brasileira. O Mister chegou. No dia 26 de maio de 2025, ele fez sua primeira convocação. E não é só uma lista de nomes, é o primeiro traço de um novo time, de uma nova ideia, de uma nova esperança. O futebol brasileiro foi ao chão, mas hoje volta a respirar. Dramático por 2-1, pode até empatar. Quem sabe agora? Capricha Adriano, olha o empate! Pro Rivaldo, abriu espaço, bateu pro gol. Olha vem cá, Ronaldinho bateu! O Cleverson, Rivaldo saiu, pro Ronaldinho, pé direito, bateu! Eu te amo, diz Capu! Brasil! Aí está, em cima do pódio, pra que o mundo inteiro... Uma camisa de peso, agora com um treinador que tem muita aura. Carlo Ancelotti não é um técnico qualquer, é o treinador mais vitorioso da história do futebol europeu. 5 Champions League, 4 Mundiais de Clubes, títulos em todas as grandes ligas. Itália, Inglaterra, Alemanha, França, Espanha, respeitado por Zidane, obedecido por Cristiano Ronaldo, reverenciado por Maldini. Ancelotti é sinônimo de calma, de liderança sem grito, de tática sem vaidade. Mas até 2025, sua história estava escrita nos clubes. E foi só depois de muito insistir, esperar e negociar que a seleção brasileira conseguiu o que parecia impossível: trazer um europeu para comandar a camisa mais pesada do planeta. Carlo Ancelotti assume com 65 anos e com a missão mais desafiadora da carreira: reconstruir a identidade do futebol brasileiro e devolver a seleção ao topo, onde ela pertence. Ele não vem para ser estrela, vem para fazer outros brilharem, e ao convocar seus primeiros 23 nomes, Ancelotti começa a escrever uma história que nunca imaginou viver. A lista foi anunciada em um evento realizado em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O novo presidente da CBF, Samir Saud, disse que Ancelotti e Rodrigo Caetano terão total autonomia para trabalhar, sinalizando que a diretoria não irá interferir no planejamento do Mister. A convocação trouxe novidades e retornos significativos. Por outro lado, certos nomes ficaram de fora dessa lista inicial. A lista completa dos convocados inclui goleiros Alisson, Bento e Hugo Souza. Defensores: Marquinhos, Beraldo, Alexandre Ribeiro, Alexandro, Danilo, Léo Ortiz, Wanderson, Wesley e Carlos Augusto. Meio-campistas: Casemiro, Andreas Pereira, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Ederson e Gerson. Atacantes: Antony, Estevão, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Rafinha, Richarlison e Vinícius Júnior. Toda a convocação diz algo, e a primeira de Carlo Ancelotti falou alto. Logo de cara, trouxe de volta quem parecia esquecido. Casemiro, depois de meses afastado, volta como símbolo de liderança. Mesmo na má fase do Manchester United, sua convocação mostra que Ancelotti ainda valoriza quem conhece o peso da camisa. Antony, criticado, contestado, até descartado por muitos, também está na lista. Hoje com outra camisa, a do Real Betis, mas ainda com a confiança do técnico em sua nova fase. Richarlison, que passou quase toda a temporada entre lesões e críticas no Tottenham. Ele também foi chamado, não pelo momento, mas talvez pela entrega, ou pela falta de alguém que faça o que só ele sabe fazer. E entre os nomes inesperados, um especial chama a atenção: Hugo Souza, goleiro do Corinthians, que é a grande surpresa da convocação. O Mister também chamou Andrei Santos, joia do Chelsea, que está emprestado ao Strasbourg, da França. É um jovem dinâmico e versátil. Não é aposta, é observação de quem entende evolução. E ao lado dele, Ederson, volante da Atalanta, vindo de uma temporada monstruosa na Itália. Força física, leitura de jogo, passe vertical. Finalmente reconhecido com uma chance merecida. O Flamengo foi o time com mais jogadores convocados, 5 no total. No quesito ligas, a Premier League foi a que teve mais jogadores convocados, com 7 no total. Uma convocação não se define só pelos nomes que entram, mas também por aqueles que não puderam estar.
O zagueiro Gabriel Magalhães, titular absoluto nas últimas convocações, está se recuperando de uma luxação no ombro esquerdo. Era o nome certo e virou a ausência sentida no sistema defensivo. Ao lado dele, outro pilar da zaga, Éder Militão, que até voltou a atuar pelo Real Madrid, mas ainda segue em processo de recondicionamento físico completo. Ancelotti conhece e confia, e deve contar com ele no próximo ciclo de jogos. No ataque, a seleção também perde força. Rodrigo, um dos maiores nomes da geração atual, ficou de fora por causa de dores musculares acumuladas na reta final da temporada pelo Real Madrid. Ele teria espaço, teria papel, mas vai esperar. Endrick, o prodígio que está no Real Madrid e já balançou a rede com a amarelinha, também está no departamento médico. E por fim, Yuri Alberto, atacante do Corinthians, que vive ótima fase e muitos dizem que merecia ser convocado, mas atualmente está lesionado. Além disso, algumas ausências chamaram a atenção. A mais comentada foi a de Neymar. O atacante do Santos, que recentemente retornou aos gramados após se recuperar de uma lesão muscular, não foi incluído na lista final. Em entrevista coletiva, Ancelotti explicou que conversou com Neymar e que ambos concordaram com a decisão de deixá-lo de fora neste momento. O técnico destacou que o jogador ainda está em processo de retorno à melhor forma física e que espera contar com ele em breve. Alguns internautas lembraram que o Ney tem um leilão no dia 10 de junho, justo no dia do jogo do Brasil e Paraguai, e que talvez por isso ele não tenha ido. O atacante Pedro, do Flamengo, ia ser um dos principais goleadores do futebol brasileiro, com atuações destacadas no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores. Sua ausência na lista final surpreendeu muitos, especialmente considerando que ele estava na pré-lista de Ancelotti. Ederson, goleiro do Manchester City, titular de um dos melhores times do mundo, com Champions, Mundial, Premier League no currículo, ficou de fora. Nenhuma lesão, nenhuma explicação oficial, só a ausência. O primeiro duelo do Mister será contra o Equador em Guayaquil, no dia 5 de junho. E no dia 10 de junho, a equipe enfrentará o Paraguai em casa, na Neoquímica Arena, em São Paulo. 2 partidas que valem mais do que 3 pontos. Vale a leitura do novo ciclo. Com a convocação divulgada, os sinais são claros. Ancelotti quer um time com equilíbrio, agressividade e controle de posse. Considerando essa primeira convocação de Ancelotti para a seleção, podemos montar a equipe titular dessa maneira. No gol, Alisson, do Liverpool. Nas laterais, Wesley e Alexandro. Dupla de zaga formada por Marquinhos e Beraldo, dupla do PSG. No meio campo, Casemiro, Andreas Pereira e Ederson. No ataque, Vinícius Júnior, Rafinha e Matheus Cunha de centroavante. Mas o que importa mesmo é que essa será a primeira vez que veremos a seleção brasileira com a cara de Ancelotti. E o que ele fizer agora vai mudar tudo que vier até 2026, porque esses 2 jogos são só o início, mas também são um espelho de quem ele confia, de como ele pensa e do que podemos esperar. O futebol brasileiro cansou de viver do passado, cansou de prometer renascimentos que não duravam 6 meses, cansou de mudar peças e manter os mesmos erros. Agora é diferente, porque o comando mudou. Carlo Ancelotti não veio para tapar buraco, nem para cumprir protocolo. Veio porque o Brasil finalmente entendeu. Para voltar ao topo, precisa parar de olhar para trás e construir algo novo de verdade. Essa primeira convocação é mais do que uma lista. É um traço, um esboço do que pode ser a nova seleção, com equilíbrio, com coragem, com critério. Os ídolos de ontem estão dando lugar aos nomes de amanhã. E o futebol brasileiro, depois de apanhar, errar e ser humilhado, finalmente parece disposto a se reinventar. A camisa continua pesada, mas agora tem alguém com as mãos firmes no comando. O novo time já começou e a seleção tá voltando.